Queridos irmãos, recapitulando toda a mensagem de Apocalipse, lembre-se que as pessoas que estavam ouvindo, nem todos tinham acesso aos documentos, nem todos sabiam ler, pouquíssimas pessoas, e também para ter o documento era muito caro, para ter um pergaminho e tudo mais, e aí era tudo na oralidade, um passando para o outro, memorizar o máximo de palavras possíveis. Não havia versículos e capítulos nessa época, obviamente, né? Mas por que a história se repete aqui 7 vezes? Desde Apocalipse, assim, trata mais do passado, presente e futuro. Cristo, né, a primeira vinda, até a sua segunda vinda e seguindo ao juízo final e a eternidade, né? Tanto com Deus como sem Deus. Então, o Apocalipse tem 6 vezes descrevendo a destruição do mundo. Então, o mundo não vai ser destruído 6 vezes, irmãos. Pelo amor de Deus, vamos entender que a mentalidade de João, que está escrevendo, de repetições, para que os ouvintes, sendo transmissão na oralidade, tá certo? De boca a boca, né? Um fala, os outros ouvem, não é como nós hoje que temos acesso. Ele preferiu usar esse sistema de repetições, tudo mais, tá certo? Se fôssemos finalizar, se Apocalipse acabasse nesse capítulo 7, estava completo também, meus irmãos. Por quê? Porque ele já fala, do 1 ao 3, já fala tudo, porém com foco na igreja, um foco na igreja na terra, certo? Mostrando que Cristo vai voltar, Cristo com sua igreja e tudo mais. Né? Sobre aquelas mensagens às 7 igrejas também. Do 4 ao 7 é um outro ciclo que fecha. A primeira vinda de Cristo, o seu governo, até a destruição dos ímpios e o regozijo, a alegria dos santos na glória celestial. Tá bom? Então, Apocalipse 7 vai fechar esse 6º selo, porque o 7º, ele vai abrir um novo ciclo. O 7º selo não abre uns eventos, como nós vemos nesses 6 selos, tá certo? Ele abre um novo ciclo de repetições, porém com outros detalhes, certo? Vamos ver aqui. Na semana passada nós verificamos que nesses primeiros 6 selos está mostrando o período na terra da igreja sofrendo as tribulações, os sofrimentos. A igreja prega o evangelho e os sofrimentos a acompanham, né, apresentando os outros 3 cavalos. O primeiro sendo a própria pregação do evangelho. No 6º selo é a destruição dos ímpios. Ele não vai mostrar aqui a volta de Jesus, os detalhes, porque ele está com foco no juízo dos ímpios aqui. Ainda neste 6º selo, irmãos, é interessante que nesse capítulo 7, ele faz um parêntese bem grande dos servos de Deus na terra e dos servos de Deus no céu. Esse parêntese, ele está dentro desse 5º selo aqui. É antes da destruição dos ímpios, certo? Como a gente viu na semana retrasada, que Gênesis 1, Gênesis 2 explica parte de Gênesis 1, entendeu? Então, o 7 está explicando a parte do 5º, a ocorrência que está acontecendo no 5º selo, certo? É no 6º selo, beleza, mas é um parêntese que mostra a questão dos santos, dos servos de Deus, a perseverança dos cristãos diante das adversidades, tá bom? Vamos entrar nesses detalhes aqui ainda nessa noite, certo? Então, se tiver alguma pergunta, por favor, dê uma visualizada nos versos. Se tiver algo para argumentar também, estamos disponíveis, tá bom, irmãos? Bom, irmãos, nesse capítulo 7, a abertura desse 6º selo, né, trouxe lá, começa com a destruição dos ímpios,
classes diferentes de pessoas, classes socioeconômicas, também os objetos de adoração delas, os céus, terra, montanhas, tudo mais, árvores, aquela coisa toda, que são destruídos pelo Senhor, a primeira criação, aliás, né? O texto diz que depois disto, eu vi, João está tendo aquelas visões espiritual, e ele está vendo um anjo em pé nos 4 cantos da terra. Você vai ver que ele vai assumir 2 terras, vai se repetir umas 3, 4, 5 vezes, certo? Terra, 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 terra. Então, ele vai descrever aqui simbologias com relação ao nosso planeta. É uma situação como se tivesse 4 anjos segurando, detendo alguma coisa, certo? Essa coisa é representada em 4 ventos. Número da terra, número 4, o número da criação. Nós vemos que em Apocalipse, número 3, número 4 e número 7 são números que se repetem muito. O 7 é o que mais se repete. Porém, o 4 e o 3, com essa junção, né, faz o 7, né, mais, né, são acontecimentos na terra e no céu. Número 4, número 3. Número 4, número 3, número 7, né? Apocalipse, o número que mais se repete é o 7. Em seguida, o número 4, o número da terra. Então, se 4 ventos é norte, sul, leste e oeste. Terra tem 4 estações do ano. Quais são? Verão, inverno. A gente só conhece verão e inverno, né? Porque tem outono e tem primavera, né? Aqui no hemisfério sul não dá para ver direito essas estações. Mas no hemisfério norte, mudou de outono, inverno, a coisa muda. Cai neve, aquela coisa toda. De inverno para primavera, as flores já parecem, aquela coisa toda. Então, o nosso planeta, as características dele são 4. 4 fases da Lua, 4 estações do ano, tudo mais, né? Bom, nesse quesito aqui, é algo que esses anjos aqui, estão na representação, e que vão executar algum juízo sobre a terra, algum julgamento da parte de Deus, mas eles são impedidos. Por quê? Porque ainda precisa ser selados os crentes no Senhor, tá certo? Então, 2 Pedro, vou fazer questão de abrir, 2 Pedro 3, 7 a 9. 2 Pedro diz assim: ora, os céus que agora existem e a terra pela mesma palavra têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, para que o Senhor, como um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é uma palavrinha bem pertinente com o Apocalipse. Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Nós sabemos aqui, né, que todos os eleitos, aquele número que vai ser completado no final de tudo, é esse número, né, que vão chegar ao arrependimento, certo? Então, Deus é longânimo. Jesus não voltou ainda porque ele é longânimo. É uma paciência enorme que eu e você somos confrontados a ter essa paciência prolongada. O Espírito Santo compartilha conosco, né, lá em Gálatas 5, 22, longanimidade, está lá, é um atributo de Deus que compartilha conosco. Olha que maravilha, né? Deus compartilhar comigo e com você tais atribuições que a Ele pertence, e Ele faz questão de compartilhar com o seu povo. Que maravilha! Mas isso só foi para confirmar, queridos, que em tudo que esses anjos estão detendo essa ação divina,
estão ainda segurando, ainda receberam a ordem de não executar esse juízo, provavelmente um símbolo do que aquilo que acontece, que acontece aqui do 12 ao 17 do verso, no capítulo 6, certo? A destruição dos ímpios. O verso 2 e 3, um anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, clamou em grande voz aos 4 anjos, e aquele aos quais fora dado a fazer dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Se danificar a terra e o mar e todas as coisas, é lógico que o homem vai ser danificado igualmente, certo? A lógica é essa. Irmãos, é uma cena impactante, é uma cena muito forte, e aqui ele fala em selo. É uma das palavras que Apocalipse, né, trata desse termo já aqui. A maioria das pessoas tem medo de ver Apocalipse, a maioria aqui tem medo, aliás, eles já olham lá para o capítulo 13, que a marca, o selo da besta na mão direita ou na fronte, né? Nós vamos chegar lá, viu? Já está mostrando aqui, irmãos, que não é nada físico. Já está mostrando aqui que vamos para as questões históricas, que é esse selo, certo? Essa garantia, esse carimbo. No mundo antigo, o selo implicava posse, proteção, privilégio. O selo em um documento, o selo do rei, mas tem uma origem muito mais forte do que essa. O selo estava intimamente ligado aos deuses e concedia poderes especiais para aquele que utilizava. A divindade protege e o mesmo poder é designado à imagem. Era comum dos sacrifícios serem selados, marcados, garantindo assim a inviolabilidade para os deuses. Então, em muitas culturas greco-romanas, como o culto a Cibele, a Íris, a Mitra e a tantos outros deuses, os adoradores eram selados, marcados, para indicar que pertenciam a outros deuses. Então, pano de fundo de selo na antiguidade é essa. Então, o selo traz essa marca de que pertencimento, certo? Então, a Bíblia sempre vai pegar termos seculares para aplicar ao seu povo, certo? Termos culturais, aliás, aplicados ao seu povo. Ele tanto uma promessa aos vencedores fiéis, quanto um alerta aos hereges nicolaítas. O selamento dos santos aqui indica tudo isso e ainda muito mais. Nós lembremos, irmãos, que os ouvintes da Ásia Menor que estão recebendo essa carta de Apocalipse, esse livro, essa profecia, tem tudo a ver também com a situação deles que estão vivenciando lá, né? Aquelas perseguições, aquelas situações, aquelas heresias, aquelas situações todas, né? Porque, queridos, no texto, conforme as expressões culturais aqui, ele é tanto uma promessa aos vencedores fiéis, quanto um alerta aos hereges nicolaítas, de que eles estavam seguindo os deuses errados. Enquanto nós expusemos lá sobre as 7 cartas, enquanto os nicolaítas confrontavam o povo de Deus, se opunham ao povo de Deus, seguindo outros deuses, mesclando deuses pagãos com o cristianismo, isso mostra que há um povo de Deus marcado pelo Senhor por sua divina promessa, para assim que o seu povo pratique a santidade, né? Então, irmãos, no período intertestamentário, né, entre o Velho e o Novo Testamento, documentos legais também eram selados, como, por exemplo, um contrato de casamento ou
ou um tratado, né? No judaísmo, até a circuncisão poderia ser chamada de o selo de Abraão em sua carne, é o selo da justiça da fé. Preste bem atenção, na maioria das vezes é usado metaforicamente o selo do Espírito, ou seja, recebendo nós o Espírito Santo através do batismo, certo? Nós somos batizados pelo Espírito Santo. Alguns de outras linhas fazem diferenciação entre batismo no Espírito, batismo com o Espírito. Isso é confusão, né? Então existe um só batismo, que é o batismo, o Espírito Santo, com ou no, a mesma coisa, em que somos incluídos no corpo de Cristo. E o Espírito Santo nos marca, está mostrando que pertencemos a Ele, pertencemos a Deus, pertencemos ao Senhor. Então isso está lá em Efésios 1, 13 e 14, Efésios 4, 30. Paulo diz também, em 2 Coríntios 1, 22, Deus nos selou e pôs o Espírito como garantia em nosso coração. Garantia, graças a Deus. Aqui o Espírito Santo é um sinal de que eles pertencem a Deus de um modo especial, de que foram selados com o caráter do seu dono. Portanto, na igreja primitiva, a ideia de ser selado é a de pertencer a Deus e estar debaixo de sua proteção. 1 Coríntios 6, 19 e 20 diz assim: ou não sabeis que não sois de vós mesmos, pois fostes comprado por preço? No mercado de escravos, Jesus nos compra, né? Pertencíamos a nós mesmos, vamos dizer assim, ao reino das trevas, e o Senhor nos compra, e agora nós somos marcados. Os escravos recebiam uma tatuagem, e assim eram selados, marcados, e agora pertencem àquele dono, certo? Pertencemos ao Senhor. Paulo chama isso de batismo de selo. Bom, irmãos, agora vamos para aqui. Esses selados, tá certo? Está mostrando selados na terra e o povo glorificado no céu, que é a partir do verso 9. É certo, irmãos, que Deus, através do povo de Israel, veio Jesus. Deus também escolheu pessoas no meio do povo de Israel para serem salvas, tá certo? Nem todo israelita foi salvo. Jesus, eu já mostrei isso, fiz uma exposição sobre isso na introdução ao Apocalipse, tá também no YouTube, no nosso canal, em que mostramos em que no passado os filhos genuínos de Abraão não são os descendentes carnais, não são os descendentes físicos, são os descendentes da promessa espirituais. Ou seja, no passado, aquelas pessoas que creram em Jesus, a promessa, né, eles receberam aí essa promessa, tudo mais. Nós hoje olhamos para trás, cremos na promessa, no cumprimento dessa promessa, que é o sacrifício do Cordeiro. Então, irmãos, é certo que em Israel houve e também há salvação, certo? Nunca fora de Jesus. Não podemos dissociar salvação de Israel, salvação da igreja, não. Para Deus é um povo só, tem um entupido de versículos, a gente já falou lá na introdução ao Apocalipse, não vamos entrar nisso novamente, tá certo? Por isso, esse número 12 aqui, 12 mil, até chegar em 144 mil, que os TJ dizem que são eles. Já pensou? 144 mil TJ, tem mais de 1 milhão por aí ao redor do mundo. Vai ser difícil eles escolherem entre eles quem é salvo e quem não é. É complicado. Então, quando as escrituras do Novo Testamento se remetem, fala de Israel, a maioria das vezes é uma figura, certo? Em que houve marcação, Deus marcou o seu povo. É tanto, irmãos, que esses selados aqui aparecem
Lá em Apocalipse 14, nós não vamos abrir agora, certo? Vamos deixar que o tempo daqui que a gente chegue lá, a gente vai repetir novamente, tá certo? Lá em Apocalipse 14 aparece de novo esses camaradas aqui. E diz o texto lá que só são homens que se abstiveram de relações sexuais com mulheres. E agora? 144 mil machos. Ô irmãos, então tenhamos a compreensão de que simbolicamente esse número, tudo isso aqui está mostrando que Deus marcou o seu povo e passará por tamanhas tribulações. Ele nunca se perderá. O povo de Deus nunca vai se perder. Aquele que é realmente do Senhor. Porque esse selo aqui não está garantido que vai ser livrado da morte física. A maioria, uma boa parte, aliás, não foi selado, foi protegido. Você e eu, irmãos, somos protegidos por Deus com relação ao desprezo e ao horror e à ira de Deus que vai ser derramada sobre a terra. Certo? Então, fiquem seguros de que o Senhor nos assegura isso. Porém, com sofrimentos aqui na terra. O próprio Jesus sofreu, quem sou eu para não sofrer? Então, irmãos, o fato de Deus nos selar com o seu Santo Espírito é dizendo, vocês pertencem a mim. Tem um cântico contigo, né, Jace? Não pertenço a mim, não pertenço a mim. Não sei se os irmãos aí conhecem. Conhece, né? Não pertenço a mim, né? Foi lá no 1800 e bolinha, né? Rapaz, então é isso. Nós não pertencemos a nós mesmos, mas ao Senhor, certo? Então, basicamente isso aqui, em Israel propriamente dito, né? Desde Abraão até a vinda do Senhor, até os dias atuais, é claro que houve salvação. Nós não podemos negar. Mas, irmão, comparação de Israel com o restante do povo de Deus, que Israel também é povo de Deus, é Israel espiritual, né? Os filhos espirituais de Abraão, né? Descendentes físicos. Então, muito cuidado aí. Né? Tem uma linha tênue que divide isso aí. Bom, a partir do verso 9, e o povo de Israel? O povo de Israel rejeitou Jesus. Sem Jesus não tem salvação. Tem que se converter, tem que nascer de novo. É isso, é as escrituras que falam isso. Romanos, Gálatas. Deus fez de dois um só. Pedro foi fazer distinção. Lá em Gálatas, Paulo descreve isso. Aí, de um jeito lá, aí quando chegavam os judeus, aí Pedro fingia que não estava com os gentios. Pedro fazia distinção do que é Deus, mas o Senhor tratou com Pedro. Paulo repreendeu, né? E o Senhor mostrou a Pedro lá em Atos que mas Senhor, não vou comer porque é impuro, aquela visão que ele estava tendo no terraço de sua casa. E não, o que Deus purificou, acabou-se. Então Deus estava mostrando a Pedro, lá em Atos também, que acabou-se. Não tem isso de Israel e gentios. É um povo só, é uma coisa só. É um plano de Deus. Vem afunilando e abrangendo ao mesmo tempo. Certo? Em Cristo Jesus. Só há salvação em Cristo. Deus não vai ter uma salvação exclusiva para Israel e uma outra para a igreja. Não é. A igreja é o Israel de Deus. É o povo de Deus na terra. Então, existem algumas linhas de pensamento que dividem categoricamente que Deus... Pode ver que em Apocalipse, irmãos, 24 anciãos nos céus, representando o povo de Deus, como se 12 do antigo, 12 do novo, 12 profetas e 12 apóstolos. Os muros de Jerusalém, vai chegar lá no último ciclo, lá no final do Apocalipse. Está lá as 12 portas, o nome lá o nome nos fundamentos, 12 apóstolos, as 12 tribos e tudo mais. Para Deus é uma coisa só. Então não podemos mais insistir. Não mandamos missionários para Israel, porque Israel é povo de Deus. Está tudo salvo lá. Mentira do diabo. As pessoas querem ir para Israel, aí se batiza lá todo
coisa de gente que já foi várias vezes e se batiza lá no Jordão, como se fosse algo. Despreza o batismo dela na igreja aqui comum. Aí o batismo lá é um santo espiritual. É só terra de briga, lá está fadado ao fogo. Deus vai queimar tudo aquilo ali. Moço, pode falar. Porque isso, uma só volta. Mas tem linhas de pensamento que Jesus volta umas 3 vezes, rapaz. Poxa, que tá dando mais trabalho para Jesus. Não, do jeito que ele veio uma vez, ele vai vir uma outra e última vez. Ele vai vir como Senhor, Salvador daqueles que o servem e juiz também. Bom, ele vai nos julgar, glória, e vai julgar os ímpios com fogo eterno.